Ok, pessoal. Então, nós vamos iniciar nosso módulo de hoje, o capítulo 9. Nós vamos começar a falar de modelo de fechamento da família Uhans, a uma ou a mais equação de balanço. Então, esse é o capítulo 9. Tá. Então, nós vamos dividir esse capítulo em alguns módulos. No primeiro módulo, nós vamos falar de equação de balanço, modelo de fechamento A1, equação de balanço do tipo KL. É um modelo que não é mais utilizado, mas para a gente tomar conhecimento, né, do processo histórico de desenvolvimento dos modelos de fechamento, modelo A1, equação. E depois vamos ver um modelo de equação A1, equação de fechamento mais recente, que é o modelo Spalart-Chalmers. É uma equação de balanço também. E, posteriormente, nós veremos modelo a duas equações de balanço, modelo do tipo K-ômega, que foi proposto por Kolmogorov. Ao contrário do que se pensa que ele foi proposto por Wilcox, né? Na verdade, o Wilcox fez uma retomada do modelo proposto por Kolmogorov e tornou esse modelo viável, né? Bem melhor do que o original. Depois nós vamos ver modelos a duas equações do tipo K-epsilon. Aí tem uma família de modelos K-epsilon. Vamos ver alguns deles, que é o modelo K-epsilon-RNG, modelo K-ômega, né, com o qual a gente vai fazer a fusão para obter o modelo de fechamento do tipo K-ômega SST. Então, esses são os módulos. Depois, na sequência, nós vamos ver modelos a duas equações do tipo modelos do tipo escalas adaptativas, né, scale adaptative, e o modelo de fechamento RSM, que é o Radial Stress Model. Então, nós vamos deduzir equações de balanço para as componentes do tensor de Rayleigh. Vamos falar um pouco sobre o modelo RSM para a equação de balanço para o fluxo turbulento, depois a equação de balanço para a variância da temperatura, equação de balanço para o epsilon T', e, finalmente, nós vamos falar um pouco de modelos algébricos, chamado IASM, Implicit Algebraic Stress Model. Vamos dar uma pincelada sobre isso. Vamos falar dos modelos explícitos, algébricos, e vamos fazer uma pequena análise de qualidade dos modelos de turbulência da família Uhans. Bom, então vamos começar aqui o módulo 35, que é o modelo de fechamento a uma equação de balanço, do tipo KL. Ok. Então, pessoal, no anseio, nós vimos lá no capítulo 8, os modelos a uma equação, a zero equação de balanço, modelos puramente algébricos, do tipo comprimento de mistura de Prandtl. E vimos que funciona muito bem, faz toda a diferença entre ter e não ter a modelagem de fechamento, porém, é um modelo, né, que precisa ser resolvido para cada tipo de escoamento devido ao processo de avaliação do comprimento de mistura de Prandtl, que é destinado a cada tipo de escoamento. Então, não tem nenhuma generalidade. E, tendo em vista, então, resolver escoamentos turbulentos cada vez mais complexos, para os quais a gente não sabe avaliar o comprimento de mistura, e também modelos mais completos, mais gerais, foram propostos, né, que a gente vai discutir nesse capítulo. Então, com esses desenvolvimentos, pesquisadores foram traduzindo mais e mais os aspectos físicos em modelos matemáticos equivalentes.
enriquecendo a modelagem de fechamento. Assim, toda uma família de modelos será apresentada no presente capítulo, envolvendo os modelos algébricos diferenciais, compostos por uma ou mais equações de balanço, assim como modelos puramente algébricos, os quais não envolvem nenhuma equação de balanço. Ok. Então, aqui nós vamos pegar as definições de energia cinética turbulenta, que é dado pelo traço do tensor de Boussinesq-Reynolds. Nós vamos fazer aqui o uso da proposta de Boussinesq, que é a analogia com o modelo da viscosidade molecular. Temos uma velocidade característica, um comprimento característico e uma constante de proporcionalidade. Bom, então qual foi a proposta? É de deduzir uma equação de balanço para a energia cinética turbulenta, e aí, sabendo que a energia é proporcional ao quadrado de velocidade, então esta velocidade característica vai ser calculada como sendo a raiz quadrada da energia cinética turbulenta. Então vai ficar o semi raiz de K vezes L. Mas, conhecendo a relação entre L, o K e o Epsilon, que é a potência de transformação viscosa, a gente pode reescrever essa equação como sendo o próprio semi K ao quadrado sobre Epsilon. Então, são duas fórmulas equivalentes. Porém, para os modelos A1 na equação, nós teremos uma equação de balanço só para K. Então, nós não sabemos quem é o Epsilon, não sabemos avaliar quem é o Epsilon, e o L será avaliado de forma algébrica. Nós vamos apresentar. Bom, então, Prandtl sugeriu a dedução de uma equação de balanço para K, partindo da equação de Navier-Stokes. E observe que aqui nós estamos incluindo os efeitos gravitacionais. E propondo aqui a decomposição das variáveis dependentes: temperatura, velocidade e pressão. Então, isso vai ser decomposto numa parcela filtrada, uma parcela flutuante, né? A filtrada e a flutuante. Bom, se a gente faz, então, a decomposição, nós vamos ter aqui a decomposição da velocidade, que é o barra mais o linha. Nós vamos ter a decomposição da velocidade e vamos ter aqui a decomposição desta derivada, tá aqui. E após fazer a decomposição de todos os termos, nós vamos multiplicar por u i'. Então, observe que apareceu u i' em todos os termos. Todos os termos. E fazemos a filtragem de todos os termos. Fazemos a filtragem. Então, observe qual foi a modificação. Primeiro, a gente fez a decomposição das variáveis, velocidade, pressão e temperatura. Velocidade, pressão e temperatura. Pegamos a equação resultante e multiplicamos por i'. Então, aparece o i' em todos os termos. E só aí nós fizemos a média de todos os termos, usando propriedade distributiva, né, que é a média da soma, é a soma das médias, assim por diante. Então, está aqui. E nós temos aqui, então, 5 termos, que a gente vai agora manipular detalhadamente. O primeiro termo envolve o transiente. O segundo termo envolve o termo não linear. 3, envolve
termo de gradiente da pressão. O 4, termo difusivo molecular. E o 5, o termo de efeitos gravitacionais. Ok, pessoal? Tranquilo. Tranquilo, professor. Tá. Ok. Então, vamos olhar primeiro aquele primeiro termo. Observem que nós temos aqui a derivada de uma soma que nós vamos decompor na soma das derivadas. Então, vai ficar UI' du barra dt. Vou escrever aqui só para a gente entender. Ó, vou fazer a decomposição desse termo da seguinte forma. Vai ficar UI' du barra dt barra mais UI' dui' dt barra. Eu fiz a decomposição aqui, deu uma soma, e a média da soma é a soma das médias. Bom, agora, observem que esse termo envolve já a média. Então, isso pode sair da média. E vai ficar, então, UI' médio dui barra dt. Mas a média de uma flutuação é zero. Isso é zero. Por isso que esse termo aqui, ó, nós anulamos, mas esse termo permanece. Então, vai ficar zero mais... Agora, o que é UI' dui' dt? É a mesma coisa de 1 meio de ddt de UI'. Se eu aplico aqui a derivada do produto de duas funções, tendo 1 meio aqui, volta exatamente a isso. Bom, isso é importante porque, observe que 1 meio se eu passo 1 meio para dentro da derivada, vai ficar ddt de 1 meio de UI', onde o I é repetido. Isso é a própria energia cinética turbulenta. Então, a manipulação do termo transiente deu origem ao transiente da energia cinética turbulenta, porque nós tínhamos multiplicado pela flutuação de velocidade. E pela decomposição, nós fizemos aparecer também a flutuação dentro da derivada. Está tranquilo isso aqui? Entenderam a passagem? Então, isto... Professor. Igual a isso. Pois não. Tá. Na verdade, não entendi como que aparece o meio. Poderia explicar novamente, por favor? Sim. Isso é importante. Deixa eu apagar aqui. Tá. Então, o meio aparece porque eu peguei esse UI aqui, ó, e passei para dentro da derivada. Por quê? Se eu fizer a derivada de UI' é um produto, dt. Então, isso vai dar UI', é a média aqui, né? UI' dui' dt, mais, de novo, porque é a derivada de um produto. Dui' dt. Então, deu duas vezes UI' dui' dt. Deu duas vezes. Então, observa que se eu divido isso aqui por 2, aparece exatamente o que estava aqui, ó. Então, observa que isto é igual a 1 meio disto. Porque isto dá duas vezes isto. Entendeu, Thales? Perfeito, professor. Deixou muito claro. Obrigado.
Olha lá, quando eu aplico a derivada do produto, aparece a primeira função vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Acontece que é a mesma função. Aí dá duas vezes. Então, nós dividimos por 2, porque quando eu faço, então, a derivada do produto, eu recupero o que estava lá originalmente. E observa que isso calha bem, porque se eu passo um meio para dentro da derivada, aparece exatamente um meio de U' barra, que é o K, a definição da energia cinética turbulenta. Certinho? Certo, muito Então, obrigado. já fizemos aparecer aí o termo transiente da energia cinética turbulenta. Bom, agora nós vamos lá para o segundo termo. O segundo termo é U' vezes a decomposição de UJ mais D dxj da decomposição de UI. Ok. Então, eu vou fazer agora Vou fazer aqui agora os produtos. Observe, eu tenho aqui UI', UJ barra. Apareceu aqui. UI', UJ barra, vezes essa derivada. Tá lá, vezes a derivada da soma. Mais UI', UJ', UI', UJ', vezes a derivada da soma. Tá lá, a derivada da soma. Ok. Agora, eu vou fazer novamente. Vou fazer isto vezes a derivada disso, mais isto vezes a derivada disto. Então, está aqui. UI', UJ barra, UI', UJ barra, DUI barra dxj, DUI barra dxj, mais UI' UJ barra, DUI' dxj, DUI' dxj. Vou fazer a mesma coisa para esse termo, que vai aparecer, então, mais dois termos, que é este e este. Tudo bem? Entenderam a passagem? Nós fizemos aí a Sim. dissociação. Tranquilo. Está entendido? Ok. Então, vamos agora manipular esses termos. Então, vejam bem que aqui eu tenho a velocidade média e a derivada da velocidade média. Então, isto pode sair do operador média. Então, vai ficar UI' médio vezes esse termo. UJ barra, DUI barra, dxj. Mas UI barra é zero. UI' barra é zero. Então, apareceu aqui o zero. E nesse termo aqui, percebam que eu tenho aqui UI', DUI' dxj. Eu posso, então, passar o UI' para dentro da derivada, desde que eu divida por meio, que eu divida por 2. Porque é a mesma história, é a regra da derivada do produto. Se eu fizer a derivada do produto, vai dar duas vezes esse termo aqui, ó, UI', DUI' dxj. Dá duas vezes. Então, apareceu o meio. Ficou, então, o J barra vezes 1/2 da derivada do produto das duas funções. Ok, isso aí está manipulado. Agora vamos para esse termo aqui, ó. Para esse termo. Observa que isso aqui é média no tempo, então isso sai do operador média. Sobra, então, a média deste termo, está aqui, vezes a derivada de UI barra. Nesse termo aqui, olha, nós temos UI', D dxj de UI'. Eu vou passar também o UI' para dentro. Aí vai surgir um meio. Um meio. E
Observa que o J pode passar para dentro da derivada sem nenhuma modificação. Porque quando eu fizer DUJ dxj, DUJ dxj é a equação da continuidade, que para esses escoamentos incompressíveis é zero. Tá? Então, eu posso passar esses dois termos para dentro da derivada, que é o que apareceu aqui. Lá já tinha o I', apareceu agora o I', o J', com o meio, que é devido à passagem do I' para dentro da derivada. Volto a frisar que o J pode passar para dentro da derivada, porque quando eu fizer a derivada do produto, vai aparecer o I' vezes DUJ' dxj. Mas a flutuação também satisfaz a equação da continuidade, que para escoamentos incompressíveis, o divergente é zero, ou seja, DUI, DUJ' dxj, esse aqui é o divergente da flutuação da velocidade, que é zero. Tá? Então, essa dedução que nós estamos fazendo, veja, eu já estou embutindo aqui propriedades para escoamentos incompressíveis. Se formos fazer a derivação dessa equação para escoamentos compressíveis, aí já temos que guardar esse termo, tá? Vai mudar, porque não é mais zero. Ok? Então, sobrou o quê, pessoal? Esse primeiro termo está aqui. O J, e aqui aparece a derivada 1/2 de U', que é a própria energia cinética turbulenta. Então, está aqui, ó, o J dk dxj, mais DUI barra dxj vezes o tensor de Boussinesq-Reynolds. E mais 1/2 da derivada desse produto triplo de flutuação de velocidade. Então, isto aqui é o resultado da manipulação do termo não linear. Manipulação do termo não linear. Resultou nisso. Vamos guardar. Nós já temos isso para o termo transiente, agora já temos isso para o termo não linear, e agora vamos manipular os demais termos. O termo da pressão. Vamos ver como é que fica. Novamente, nós vamos fazer aqui a dissociação. Vai ficar... observa que... aqui, ó, vai ficar UI' dp barra dxi. Mas dp barra dxi já é a média. Então, isso pode sair do operador média. Vai ficar, então, a flutuação, a média da flutuação, que é zero. E sobra, então, isto aplicado à pelinha. Aplicado à pelinha. Agora, observe que eu tenho aqui o I dxi. Então, o I pode passar para dentro. Por quê? Para fazer isso, eu somei DUI' dxi. Novamente, esse aqui é o divergente da flutuação, que é zero. Então, eu somei zero para fazer essa passagem aqui, ó. Tá certo? Aí só resta, então, D dxi, U' pelinha, com manipulação do termo da pressão. É uma correlação de U' com pelinha. Bom, agora vem o termo difusivo. Termo difusivo molecular. Temos o I', que multiplica o laplaciano de UI barra UI'. Vamos fazer a dissociação também, vai ficar UI' vezes o laplaciano de UI barra, mais UI' laplaciano de UI'. Ok. Observa que aqui é o laplaciano de UI barra, que sai do operador média, porque ele já é uma média. Então, ficou UI barra, laplaciano de UI' barra, laplaciano de UI barra.
mais, agora, vejam, aqui eu tenho U I', que multiplica o Laplaciano de U I'. Eu passei agora o I' para dentro da primeira derivada. Observa que o Laplaciano é a primeira derivada, é a segunda derivada da primeira derivada. Então, eu passei o I' para dentro da primeira derivada, tá aqui, ó, da segunda derivada. Passei para dentro da segunda derivada. Mas aí, se eu fizer a regra da derivada do produto, vai sobrar um termo. Por quê? Esse aqui vai dar dUI' dxj, dUI' dxj, mais Ui', D2Ui' dxj. Então, sobrou um termo que é dUI' dxj, dUI' dxj. Por isso, nós extraímos aqui, ó, menos dUI' dxj, dUI' dxj. Extraímos esse termo que sobra quando eu fizer a derivada deste produto. Ok? Bom, agora, isso aqui, observa que é zero. Zero. Vamos agora manipular este termo aqui, olha. Observa. Ui', dUI' dx'. Se eu passo isso para dentro da derivada, eu divido por meio. Está resolvido. É o que está aqui, ó. D dxj, passei para dentro da derivada, dividi por meio. Ok? Menos o termo que estava lá, ó, o termo restante. Bom, agora, o que é isso aqui? Ó? D dxj de 1 meio de U'. Essa barra vem para cá, tá? Porque eu posso, a média das derivadas são as derivadas da média. Então, ela vem para cá, que é o K. 1 meio disso é o K. Então, apareceu aqui o Laplaciano de K. E esse termo adicional, que nós vamos identificar depois quem é. Então, o termo difusivo está manipulado. Agora, vamos manipular o termo gravitacional. Está aqui. Eu tenho ρi beta Ui'. Aí eu distribuo. Vai ficar G e beta Ui' T barra. Está lá. Ui' T barra. Mais Ui' T', menos Ui' T0. Acontece que T barra sai da média, vai ficar a média de Ui', que é zero. Isso aqui permanece. E T0 também é um constante, porque o T0 é a temperatura de referência. Sai da média, fica a média de Ui', que é zero. Então, a manipulação do termo gravitacional resta GI, beta, Ui', T'. Ok, pessoal? Então, são manipulações que envolvem regras de derivadas, derivadas de produto, né? Manipulação puramente do cálculo diferencial. Ok? Bom, então eu tenho agora todos os resultados já manipulados, eu posso devolver para a equação original.